Olá, meu nome é Cecília Castro, eu sou brasileira, nasci e moro aqui no estado de Minas Gerais. Sou formada em letras e em 2019, após 5 anos de gestação, nasceu a editora Luas, e hoje eu atuo como diretora-geral e editora nessa editora. Eu vou falar aqui um pouco sobre o meu projeto editorial feminista e escrevi em formato de artigo para eu não perder o foco e para seguir a sequência do tempo também. O título do artigo é Editora Luas, Projeto Editorial Feminista, Protagonismo das Mulheres. Este presente artigo tem como proposta principal entender os desafios de uma editora voltada exclusivamente para a produção de mulheres, a partir da experiência concreta na editora Luas, e apontar alguns caminhos possíveis. Para isso, é necessário refletir sobre os diversos pontos históricos, social, cultural e econômico que as excluíram de um protagonismo e participação pública, como isso ainda reverbera na vida das mulheres e, por fim, refletir também como a organização e luta delas possibilitaram transformações em seu contexto e os desdobramentos disso. Ao nos voltarmos para uma perspectiva histórica da participação das mulheres, aqui com recorte da atuação das mulheres na cidade, na produção especificamente cultural e artística, sabemos que nos foi autorizada, entre aspas, uma participação restritiva, o que não quer dizer que não havia antes alguns casos isolados. Há pouco mais de 200 anos é que tivemos essa participação, pensando aqui na América Latina, com dados mais concretos nessa pesquisa no Brasil. Mulheres não aprendiam a ler e escrever, com raras exceções nas classes aristocratas e burguesas, fato que embasava toda a negação da participação delas nos âmbitos diversos, político, econômico, artístico, intelectual, etc. Aos poucos, com a organização das mulheres para a luta por direitos que configuram dignidade para uma vida humana, esse cenário foi mudando. Mudança esta lenta, diante da urgência interna de cada mulher em existir em sua plenitude, diante da percepção e críticas em relação às desigualdades que a deixam de fora das decisões do coletivo e mesmo sobre si mesmas, o que inclui também participação efetiva em todos os âmbitos sociais de seu país, cultura e, claro, os direitos básicos ainda não garantidos, como o direito à vida, comprovado aí pelo alto índice de feminicídio nos países da América Latina. No âmbito editorial, é muito recente a participação das mulheres. Diante de um contexto tão desigual para nós, em comparação com o gênero masculino privilegiado, mesmo sendo da mesma espécie do gênero feminino em sua configuração humana, em termos de oportunidades de aprendizagens, tempo e local adequado para isso, só mais tarde que tivemos um número representativo de mulheres como escritoras e profissionais da área editorial, colocamos aí a partir de 1970. No Brasil, sabe-se pouco sobre a história das mulheres em geral. Talvez no mundo inteiro sabe-se pouco sobre isso. Em especial, sabe-se mais pouquíssimo ainda sobre mulheres que trabalharam ou fundaram editoras. Atualmente, há uma pesquisa promissora e bastante interessante no Brasil, realizada pela professora Melisa Ribeiro, do Cefet-MG, intitulada Mulheres Editoras no Brasil. A partir daí, com a sistematização dessa pesquisa, em breve teremos dados mais concretos da representatividade delas no universo editorial. Enquanto isso, segue-se um aumento de novas editoras com uma perspectiva exclusiva ou não voltada para as mulheres, leitoras, escritoras e profissionais da área editorial. Quem são as mulheres que escrevem? Sobre o que elas escrevem? Sobre o que leem as mulheres leitoras? Maioria, na última pesquisa feita em 2015, intitulada Retratos da Leitura no Brasil. A diversidade das mulheres, de suas condições sociais e, ao mesmo tempo, contextos em comum, como o machismo, implica na diversidade temática que possa interessar uma mesma mulher. Além disso, há um grande número de mulheres profissionais trabalhando em editoras, mas não exercendo função de decisões. Como interpretar esse fato no contexto de desigualdade de gênero? O que pretende uma editora com perspectiva feminista? Uma pequena conclusão que se acende no pensamento é que esse interesse pela escrita das mulheres vem de vários âmbitos,
culturais, sociais, políticos, etc., e está sendo engendrado principalmente pelas mulheres e com respaldo nas pautas feministas. Lugar de fala, não aceitação mais silenciamento, empoderamento individual coletivo, representatividade, união, transformação coletiva. Neste novo cenário, algumas mulheres fundaram editoras e ditam pautas temáticas de discussão atualizadas e voltadas para a diversidade de interesses coletivos dessas minorias, entre aspas. Temáticas diversas que envolvem machismo, racismo, homofobia, políticas sociais, sistema econômico, agroecologia, etc. Podemos citar algumas como exemplo: a editora Boitempo, a Quintal Edições, a editora Pólen, a Relicário, a Autêntica, Mas Edições, entre outras, e mais recentemente, em 2019, a editora Luas. A editora Luas nasce a partir de um anseio coletivo por textos literários e teóricos, ou não ficcionais, escritos por mulheres. Corpos que vivenciam experiências marcadas pelo machismo, racismo, misoginia, feminicídio, padrões destrutivos, memoricídios, entre aspas, termo que ouvi da professora Constância Lima Duarte e peço licença para usar. Mas marcados também pela maternidade, consentida ou compulsória, sexualidade, ciclo menstrual, sabedorias profundas ancestrais, redescobertas, criatividade. Mulheres que têm se encontrado, formado grupos de sagrado feminino, grupos de estudo, creches coletivas, coletivos feministas, partidos políticos, etc., procurando cada vez mais se informar, trocar experiências, fazer artes, exigir direitos e mudanças, empoderar-se e as outras. Com isso, aumenta o interesse por textos produzidos por mulheres que abarcam seus olhares, suas perspectivas, suas experiências e seus corpos. E aqui trazemos a Silvia Federici e seu apontamento sobre o corpo. Abre aspas. No que diz respeito ao enfoque feminista, nosso primeiro passo deve ser documentar as condições sociais e históricas nas quais o corpo se tornou elemento central e esfera de atividade definitiva para a construção da feminilidade. Na sociedade capitalista, o corpo é para as mulheres o que a fábrica é para os homens trabalhadores assalariados, o principal terreno de sua exploração e resistência, na mesma medida em que o corpo feminino foi apropriado pelo Estado e pelos homens, forçado a funcionar como um meio de reprodução e acumulação de trabalho. Neste sentido, é bem merecida a importância que adquiriu o corpo em todos os seus aspectos: maternidade, parto, sexualidade, tanto dentro da teoria feminista quanto na história das mulheres. Página 34 do livro Caliban e a Bruxa. Ao mesmo tempo, percebe-se a discrepância em relação ao que há séculos está sendo produzido pelo homem, além da dificuldade maior das mulheres em ter seus originais publicados. E aqui voltamos para a questão editorial. Diante de todo esse contexto imensamente desigual, a editora Luas foi criada para encontrar, publicar e unir mulheres em torno da linguagem escrita, da produção editorial, da arte, de estudos e conquistas e pesquisas em todas as áreas, com foco no universo da mulher, com uma perspectiva feminista. A editora tem duas linhas de publicação, uma de literatura em todas as variáveis dos gêneros textuais, poesia, romance, contos, crônicas, e também os textos inclassificáveis, com o objetivo de publicar autoras contemporâneas e reeditar autoras esquecidas da história, que sofreram um memoricídio, entre aspas. E outra linha de não ficção para divulgar estudos contemporâneos e discussões variadas de temáticas do corpo, da cultura, da política, do social, voltadas para a experiência desse corpo feminino e suas especificidades e condições no contexto passado e presente da história. Neste trabalho serão propostas discussões com muito mais perguntas do que respostas, com pretensão de aproveitar o espaço de troca que a universidade proporciona para refletir e discutir, tentando encontrar as brechas, já que é muito recente qualquer tentativa de protagonismo de mulheres, em qualquer âmbito, e não é possível ignorar toda a carga condicionada e também libertária existente nesses corpos que se organizam e concretizam tudo isso. Onde estão as mulheres que escrevem? Como publicar e com que dinheiro, já que não somos as donas do capital? Como alcançar as leitoras? Por que publicar só mulheres? Por que trabalhar só com mulheres? Como é o retorno das mulheres para a editora? É possível ter um editorial feminista sem o apoio delas?
Como selecionar os originais sem repetir os motivos de exclusão que tantas sofreram até aqui? Como pensar numa crítica literária não europeia, não machista, não racista, não silenciadora, anticolonial, se o que aprendemos nos cursos vem de corpos com vozes desses contextos? É possível apontarmos uma tradição literária feminina? O que é a tradição literária e como foi estabelecida? Como ultrapassar o domínio do discurso masculino, cis, heteronormativo, branco? Quais brechas possíveis dentro de uma cultura misógina, machista, capitalista, colonialista, em todos os âmbitos, explícitos ou não? Para orientar o caminho sob a perspectiva feminista de nossa discussão, traremos para os diálogos reflexões permeadas por influências da Virginia Woolf, Silvia Federici, Djamila Ribeiro, Constância Lima Duarte, Anelisa Ribeiro, Daniela Spielberg, Norma Teles e tantas outras que também nos influenciam diretamente. E também, a partir da experiência adquirida com a editora Luas, refletiremos os fatos, as condições e oportunidades, ou falta delas, a partir de corpos de mulher no contexto capitalista, patriarcal, misógino e racista. Em janeiro de 2020, a editora Luas lançou uma chamada aberta para receber textos literários de escritoras com o objetivo de encontrar essas mulheres e seus textos, viabilizar publicações e criar uma comunidade através da linguagem escrita. Ao final de 30 dias, data limite para recebimento, tivemos 970 mulheres participantes, 1.769 arquivos recebidos, de variados gêneros e tamanhos, foram 560 livros. Nossa expectativa era receber em torno de 100 arquivos. Foi uma surpresa e um susto, já que a equipe para leitura e seleção desse material é pequena, composta por 4 mulheres que se dispuseram voluntariamente. Dessa maneira, tivemos nosso primeiro contato direto com autoras 2 meses depois de nosso primeiro livro lançado de poesia, Todas as Primaveras em Mim, da Dé Mussolini. A partir desse primeiro encontro das manifestações expressas nos e-mails que recebemos, podemos comprovar o que suspeitávamos. Há muita mulher escrevendo, a grande maioria timidamente, desejando compartilhar seus escritos, mas ainda sem saber como, ou mesmo não tendo oportunidade para isso, e até mesmo desacreditados da qualidade do material. Tudo isso nos faz perceber que ainda é preciso um longo caminho individual de superação de sombras e fantasmas para o desenvolvimento de uma cultura de escrita das mulheres, o que já vem acontecendo. Além de ultrapassar questões culturais que atrasam ou até bloqueiam as mulheres de cultivarem um protagonismo na forma de expressão escrita, como diz tão bem ainda atual Virginia Woolf no seu livro Um Teto Todo Seu. A partir desse processo, surgiu para a editora Luas uma imensa oportunidade de encontrar material incrível para publicação, bem como os desafios de construir possibilidades de publicação desse material selecionado. Logo de início, decidimos que selecionaríamos todo o material que considerássemos bom. Estabelecemos alguns critérios para isso, após intensas discussões, independente de ainda não sabermos como seria concretizar isso, já que o caixa da editora é muito pequeno. Pensamos para essa chamada em publicar um livro inteiro de uma autora e uma coletânea. Só a título de curiosidade, até o momento ainda estamos no processo de seleção, selecionamos 22 livros inteiros, considerados muito bons e publicáveis. Pensamos que há algumas possibilidades coletivas de publicar o material, financiamento coletivo, parcerias com outras editoras, verbas viabilizadas em editais públicos para publicação de impressos, por exemplo. Aqui entendemos que um projeto editorial feminista só é possível coletivamente, e isso é empolgante e desafiador. Quem vai sustentar de fato são as mulheres. Afinal, diante de um contexto de preterimento generalizado e exclusão das mulheres e suas questões, suas manifestações, qualquer tentativa de união e apoio entre elas é uma forma de resistência e a imposição do seu direito de existir e de se expressar. Diante disso, também se torna um grande desafio, além de encontrar autoras, chegar neste público leitor feminino que se interessa por suas pautas, que ainda está em total contexto desigual e de diferenciação por gênero. Sabemos que a construção do que é ser mulher é cultural e como isso é limitante, porém ainda se faz necessário demarcar um lugar de fala para nós e sustentá-lo enquanto for necessário para não existir mais nosso silenciamento.
Acreditamos que as temáticas trazidas pelas mulheres em seus textos também são necessárias, universais e interessantes. Afinal, mas não só por isso, somos a outra metade da população e até aqui só ouvimos vozes masculinas dominantes. É nesse ponto que encontraremos as leitoras e escritoras que sustentarão este projeto. O aumento das mulheres por interesse em temáticas sobre si, para além da visão do universal masculino, entre aspas, o homem com H maiúsculo e suas temáticas e formas de expressão para se referir ao ser humano, ignorando parcial ou completamente as mulheres e todo o seu contexto diferenciado que as colocaram e ainda coloca no lugar de inferiorizada, no lugar do outro. Por isso também se faz necessário um projeto editorial voltado exclusivamente para mulheres, uma reparação histórica engendrada por nós mesmas, já que o apoio dos homens vai até onde lhes convém, e sabemos que isso está longe da aceitação da mulher verdadeiramente autônoma. Com isso, acreditamos também na importância de todo o processo editorial ser feito por mulheres, da escolha do material a ser publicado, toda a cadeia de produção, trazendo seus olhares, suas experiências, profissionalismo e outros aspectos subjetivos que consideramos importantes para a criação de uma outra maneira de ver, fazer, elaborar, manifestar. Ou seja, a partir desse corpo marcado por sua socialização e subjetivação numa cultura machista e patriarcal e de suas experiências diversas, possibilitando trazer pautas e modos operandi diferente do hegemônico masculino e branco. E ainda nos possibilita encarar o desafio de trabalhar somente com mulher é trazer um ponto para a transformação que é a seguinte: há uma cultura que alimenta a concepção de que somos inimigas entre nós e odiosas, e precisamos quebrar isso. Sempre pensando que a diferenciação que nos marcou até aqui como mulher negativamente está sendo modificada por nós, seja individual ou coletivamente. E é assim que estamos construindo um protagonismo feminino em diversos âmbitos, principalmente em nossa vida pessoal, apesar de tantos reversos ainda presentes. Outro grande desafio para nós mulheres dentro do contexto de protagonismo editorial é refletir e atuar sobre a seleção dos textos a serem publicados. Afinal, queremos não repetir os mesmos erros que excluíram tantas mulheres do meio editorial. Para isso, precisamos rever toda a conjuntura de socialização, construção política e ideológica de nossa cultura, patriarcado, racismo e capitalismo. A partir daí, desconstruir hegemonias e promover práticas libertárias. Tudo isso só é possível conjuntamente às reflexões feministas. Reflexões antipatriarcal, anticolonial e interseccional. Pode-se dizer que o projeto editorial totalmente voltado ao interesse de mulheres é uma praxis feminista. Ainda temos de ser o contraponto. A editora tem sempre que fazer a leitura do que acontece no plano coletivo, o que é um desafio constante, para não repetir os mesmos erros excludentes e, principalmente, os sutis. Isso não significa que a editora não terá critérios para a seleção ou que desconsideramos as contribuições intelectuais que nos influenciaram até aqui, majoritariamente masculinas e europeias. Aliás, nem tem como a gente ignorar isso. Porém, o que vemos é a abertura de diversas possibilidades no campo da linguagem e a liberação criativa das mulheres, que caminham junto com as transformações sociais, culturais, políticas até aqui que temos vivido. Há o grande desafio que já reverbera na academia, de rever conceitos e críticas literárias que reforçam a manutenção das escritoras na sombra ou mesmo as colocam no esquecimento. É preciso trazer as discussões da teoria feminista para o olhar na literatura e as experiências diferenciadas e diversas das mulheres. Aliás, uma não existe sem a outra, nem a teoria feminista, nem a experiência das mulheres. Precisamos questionar uma tradição literária composta, até o século XIX, exclusivamente por homens, e sua superexaltação em detrimento do memoricídio de muitas escritoras. Aqui, apesar de não ser o foco de nossa discussão, não podemos ignorar de que podemos até falar em uma tradição literária feminina, se pensarmos num fio condutor comum, marcado pela perspectiva desse corpo de mulher que vive um contexto generalizado de exclusões, violências, machismo, racismo, misoginia
e, apesar disso, resistência, além de comentar sobre as muitas escritoras que tiveram de usar pseudônimos para lançar seus livros e assim reforçando sua invisibilidade em sua época. Diante de tudo isso, concluímos nossa reflexão apontando para a possibilidade de transformações através das brechas. Ter uma editora independente, fundada por uma mulher e totalmente voltada para elas, ainda é nadar contra a maré. Desejaríamos que não fosse necessário uma editora exclusiva, porém ainda é. Ainda há livros que só são publicados porque mulheres trouxeram e só serão lidos por ser de interesse delas, que foram há milênios desconsideradas ou vistas somente pelo olhar nebuloso de homens em seu contexto de privilégios. Essas brechas são possíveis através da união das mulheres, uma consequência intencional e política de resistência que se faz cada vez mais necessária. E isso reverbera no âmbito editorial. Criação de uma rede de apoios, comunidade de escritoras e leitoras, unidas pelo interesse comum de trazer suas produções temáticas. É possível criar uma rede de apoio entre nós, compra, venda, divulgação, trabalhos solidários ou estabelecidos de maneira que haja compensações e confiança. Trocas de serviço, troca de materiais. Diante dos contextos diversos de cada uma, é possível criar parcerias a partir da necessidade de cada uma. Por exemplo, troca de serviço por dinheiro ou ações que não envolvam dinheiro, pois esse é o nosso maior entrave. Bom, aqui eu finalizo a minha fala. Gostaria muito de ter interlocuções, né, de dialogar sobre isso. É um projeto editorial iniciante, então a gente tem muito mais perguntas que respostas. Quem quiser continuar a conversa ou conversar mais sobre isso, fazer perguntas, pode procurar nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada a todas e todos.